Meu nome é Denise Bacotina, eu sou jornalista de formação, me formei na PUC de Campinas, e de lá para cá trabalhei em muitas redações. Da PUC, a primeira redação que eu trabalhei foi em Campinas mesmo, no jornal Correio Popular. Depois, em 92, eu vim para São Paulo, trabalhei na Gazeta Esportiva, que são jornais que não existem mais, né, em papel, da Fundação Casper Libero. Depois eu fui para o jornal Estado de São Paulo, trabalhei na economia, trabalhei como repórter há alguns anos na economia. Em 2000 eu fui para a BBC de Londres, fui para Londres. De lá eu depois passei um ano aqui em São Paulo de novo como correspondente. Daqui fui para Washington, trabalhei um ano e meio como correspondente em Washington, e daí fui para Brasília, fiquei em Brasília na BBC ainda um ano e meio, 2 anos, mas no total fiquei 10 anos em Brasília. Trabalhei depois fui chefe da sucursal da Isto é Dinheiro em Brasília, e depois superintendente de conteúdos digitais da EBC, que naquela época ainda não era, enfim, uma empresa tão estatal, era comunicação pública que a gente fazia. Que legal, não lembrava E que você tinha trabalhado na IBC também, é, Denise. Que legal, legal foi, isso. Uhum. foi Histórias muito legais. 2015, 2016. Uhum. Aí depois fui para a Ruptly, que é uma agência de vídeo de notícia, que é sediada em Berlim, mas de origem russa. Ela é uma concorrente da Reuters, da AP, em vídeo apenas. Ela vende vídeos brutos, imagens brutas para a TV e para a internet. Fiquei lá uns 2 anos, mas aí eu trabalhava online, já era nesse esquema de online, né, home office, como agora está todo mundo assim, né? A Uhum. gente fazia isso quando não era obrigado, quando a gente podia É, sair de casa. verdade. Aí, em 2017, voltei para São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, né, mas já tinha morado aqui nos anos 90. Em 2017, voltei para cá e a gente montou esse projeto A Vida no Centro, com o Cleito. Legal, legal. Obrigado, Denise. E você, Cleiton, fala um pouquinho aí para o pessoal te conhecer. Legal. Bom, pessoal, bom dia. Eu também sou jornalista de formação, né? Eu fiz Casper Libero e tenho MBA em Marketing pela FGV. Eu comecei carreira, eu tenho mais de 20 anos também de carreira. Comecei na TV Gazeta, como rádio escuta, que é uma atividade que nem se tem mais hoje. E o rádio escuta, e aí eu trabalhava com rádio escuta do telejornal local da Gazeta e num programa de debates que existiu durante muito tempo, se chamava Gazeta Meio-Dia. E nessa atividade eu tinha que ficar ligado em tudo que estava acontecendo na cidade. Então a gente ficava com 2, 3 rádios ligados ao mesmo tempo, fita cassete para gravar os programas, TV ligada. Então foi meu primeiro contato com jornalismo na prática, né? Eu estava no segundo ano de faculdade. E aí depois eu trabalhei ainda na faculdade 1 ano e meio, mais ou menos, como freela fixo da área de educação, numa revista chamada Educação, que tem até hoje, Ah, que legal. inclusive. Uhum. Trabalhei ainda na faculdade fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. E foi uma experiência muito interessante trabalhar com educação naquele momento. Assim. Para mim foi uma abertura de horizontes muito interessante. E Uhum. aí, quando eu estava no 4º ano, eu fui contratado pelo Meio Mensagem. E trabalhei 4 anos no Meio Mensagem, que o pessoal de publicidade aí conhece bem, né? De marketing, publicidade. E aquele período, para mim, foi muito importante, porque estamos falando aí de 98, 99, 2000, 2001. Então, eu peguei o começo do mercado digital no Brasil e as transformações no mercado de mídia e comunicação. Né? Isso daí, para mim, me deu uma base muito importante, porque como jornalista, o jornalista geralmente é muito formado para ficar dentro e fazer só o quintalzinho dele, né? Ele vai, faz a matéria, entrega no seu isso no velho modelo, né? E aquilo me permitiu entender como é que funciona a indústria de mídia. E aí depois, em 2003, eu resolvi empreender. Eu tinha, acho que 26, 27 anos, alguma coisa por aí. E eu resolvi empreender com mais 2 sócios que eles eram veteranos, eram editores do Meio Mensagem. A gente montou uma editora de revistas customizadas na época. Então, foi minha primeira experiência elaborando projetos editoriais. Aí depois alguns anos depois, eu fiquei 4 anos com essa empresa. Depois eu me tornei editor da Gazeta Mercantil, Jornal de Economia e Negócios, editando mídia, marketing e digital.
pouquinho depois também depois que o jornal ficou, eu fiquei até o final do jornal, né? E aí eu me tornei editor executivo do IDG. O IDG é uma rede de sites de tecnologia que agora já faz parte de um outro grupo, ali foi meu MBA como editor e alguém que está liderando projetos digitais na prática, né? Então, redesenho de sites, construção de audiência, e era uma rede que fazia parte de um grupo de sites americanos, tal. Depois eu me tornei editor da revista Isto é Negócio, Isto é Dinheiro, que é a revista de economia, e sempre editando aí, sempre nessa área de inovação, tecnologia, marketing digital, sempre transitando nesse universo. Legal. Eu me tornei diretor do núcleo digital da revista Isto é Dinheiro, e até que em 2013, mais ou menos, eu gostava muito da revista, estava bem lá, mas eu estava enxergando todas essas transformações do mercado de mídia, né? E eu falei, bom, eu acho que eu preciso preparar meu próximo passo, porque isso aqui, do jeito que está, não vai durar muito tempo, né? Então, eu resolvi começar a me preparar um pouco mais, pesquisar. Eu cobria muito o universo de startups, sistema de inovação, então eu conversava muito com aceleradoras, investidores, e aquilo foi me dando uma base também desse novo universo aí de startups que estava surgindo. Estamos falando aí de 2011, né, para cá. E eu resolvi sair, me tornei sócio de um pequeno grupo de comunicação que tinha RP, agência de marketing digital, e eu ia fazer um trabalho de marketing de conteúdo, de estratégias de marketing de conteúdo. Fiquei um ano ali e depois eu resolvi sair para projetos solos e, para encurtar a história, em 2017 a gente resolveu empreender, no meu caso, mais uma vez, agora com o projeto do A Vida no Centro. Então, resumidamente, é isso daí. A gente podia contar agora como é que surgiu, né? Como é que surgiu o projeto, né? Só um comentáriozinho, atrapalhando vocês um minuto aqui. O que é legal, acho que, de vocês mostrarem essa trajetória para o pessoal que está aí, né, começando a carreira, é justamente o fato de como hoje a gente precisa trabalhar essa interface, né? Quer dizer, formação em jornalismo, mas tanto o Cleiton quanto a Denise, muita vivência dessas áreas correlatas de publicidade, de RP, de marketing. Quer dizer, o quanto a gente tem que estar sempre atento. A gente, né, como professor, tenta passar isso para os mais novos, para os alunos, né, o quanto é importante esse olhar atento, esse ser um empreendedor na profissão, né? Isso é muito legal quando vocês dão o depoimento de carreira de vocês. Desculpem a interrupção, podem seguir, mas para eles é legal deles perceberem isso num depoimento real, né? Porque a gente, como professor, fala em sala de aula e às vezes, né, parece uma coisa meio abstrata, mas vocês deram um depoimento muito legal disso e tem carreiras muito ricas, muito interessante ouvir vocês. A gente vai aprendendo, né? Por exemplo, quando eu comecei, nos anos 90, jornalista só escrevia, só fazia uma função. Ou escrevia, ou editava, não existia multimídia, né? Assim, esse conceito não existia. Até a gente tinha uma brincadeira, o pessoal do Estadão ia muito para Navarra, né? Que tinha aquela coisa do periodismo total, a gente ficava brincando. É verdade. Que eles já advogavam nos anos 90, mas aí não existia essa coisa da internet. Bom, nem existia internet, mas assim, né, no fim dos anos 90, mas não era uma coisa corriqueira. Você ia apurar, e aí quando eu fui para a BBC já diferente, daí a gente editava já a própria matéria de rádio, a gente mesmo, enfim, a gente vai aprendendo as habilidades, e depois com o online a gente fazia tudo, assim, todas as coberturas internacionais que eu fiz, eu fazia rádio, fazia internet, fazia foto, e fazia entradas ao vivo, tanto para a rádio quanto para a TV, tinha parcerias com TVs, fazia pelo telefone, enfim, vai aprendendo, tem que fazer tudo, né? A gente tem que se adaptando. E hoje, a mesma informação você apura para várias coisas e agora, no A Vida no Centro, a gente faz vários produtos também, né? Da mesma informação, do mesmo conteúdo, a gente desenvolve vários produtos. E agora a gente também aqui faz também a coisa do evento, do offline, né? Então é o online, mas também na vida real. Não, e é legal porque é isso, vocês no Vida do Centro, vocês fazem jornalismo, fazem publicidade, pensam marketing, pensam RP, tudo ao mesmo tempo, que é um pouco como está o mercado hoje, né? Essa ideia de a formação de base, eu fiz jornalismo, depois comecei a trabalhar com projetos que integram, eu fiz publicidade, como é o caso da turma aqui,
mostra que hoje você precisa dessa capacidade de transitar, porque o mercado é muito dinâmico. Então, é um case que vocês estão trazendo aqui muito rico para a gente. E, ao mesmo tempo, é fundamental ter uma separação no conteúdo. Não pode misturar. Perfeito. Então, a gente faz tudo ao mesmo tempo, tem que se separar. E também numa redação grande, a separação não é a mesma pessoa que vai pensar nas duas coisas, né? Então, já tem um pensamento separado. A gente tem um pensamento que a gente pensa em tudo, mas, ao mesmo tempo, os produtos não podem se contaminar. Cada um é uma coisa. Então, é interessante também isso. E hoje o mercado ele busca pessoas que sejam multidisciplinares. Então, como o pessoal, né, que está aqui no curso de publicidade, mas precisa desenvolver, primeiro, competências, por exemplo, de empreendedor, porque mesmo que ele não vá abrir uma empresa, onde ele for trabalhar, ele precisa ser o chamado intraempreendedor, que é aquele que vai pensar um produto, que vai pensar um projeto, vai apresentar. Ele precisa também desenvolver capacidades na área digital, de gestão de negócios, né? Então, está tudo muito interligado hoje. Né? É um pensamento mais proativo, né? A pessoa não pode só receber ordens, tem que receber tarefas, né? Isso já não existe mais, né? E também a publicidade também mudou bastante, né? Porque a publicidade tradicional tá totalmente em baixa, né? De ficar vendendo a marca. As pessoas não querem isso, né? As empresas bem-sucedidas contam histórias, né? Histórias reais. Então, mudou para a publicidade muito também, né? E nessa parte, por exemplo, da publicidade, como a Denise contou, de contar histórias, isso é o que o jornalista sempre fez e é o que o publicitário também sempre fez com outro enfoque, né? Só que agora tem novas ferramentas, tem novas competências, tem novas maneiras de se contar essa história. E no A Vida no Centro a gente acaba exercitando também muito disso. A gente vai falar um pouquinho do projeto, né? Dar um overview aqui no projeto, né? Isso. Vocês conseguem ver a tela todinha ou tem as pessoas do lado e aí não dá para ver? Como que tá? Denise, ela está minimizada. Eu acho que você consegue, se você quiser, usar o recurso aqui de ampliação, como a gente faz com o PowerPoint, nesse íconezinho. Acho. Quer ver? Eu acho que se você for no fundo, aí também deve dar, mas eu não sei por aí. Quando você vai embaixo na barra do fundo da tela. Isso. Agora ficou... Mas a linha das pessoas ainda está na frente ou não? Ainda não. Vocês continuam, para mim, pelo menos, vocês estão no alto aqui, as imagenzinhas das pessoas estão no alto, mas está com uma qualidade boa agora, eu já consigo ver num bom tamanho. Barra inteirinha de pessoas ou não? Dá para ler a tela, é isso? Dá, eu consigo ler. O que é a vida no centro, a principal referência, eu consigo ler claramente, porque a maior parte da minha tela é o slide de vocês, entendeu? Tá bom. Então acho que tá ok, né? Tá ok. Bom, o A Vida no Centro é uma plataforma de informação e inteligência especializada no centro de São Paulo. O que é isso? A gente se posiciona e se coloca como curadores do centro de São Paulo, né? Então, a gente tem um portal jornalístico chamado avidanocentro.com.br, em que a gente conta onde ir, o que fazer, como aproveitar o centro, quem são as pessoas e instituições que estão inovando e transformando o centro de São Paulo, que é uma região que está passando por muitas transformações. A gente vai falar um pouquinho, depois a gente mostra na internet o que a gente falou, tá? Daí a gente mostra telas de internet. E aí, além do portal, a gente também tem, obviamente, uma atuação de redes sociais muito forte, né, que está interligada ao portal. A gente tem uma área de eventos, que para nós é muito importante, também como modelo de negócios e como engajamento, como atuação. E nessa área de eventos, a gente faz tantos eventos próprios, como o Festival A Vida no Centro, que a gente vai comentar mais para frente. A gente também faz eventos, e esses eventos são patrocinados também, né? Então, temos um ciclo de debates chamado Diálogos da Vida no Centro, de debates de cidade, centro de São Paulo, urbanismo, inovação na cidade, e eventos também que podem ser culturais e patrocinados por empresas. Então, muitas vezes tem uma empresa que vai fazer algum lançamento de empreendimento imobiliário ou de alguma outra ordem, a gente concebe um projeto cultural, então a gente já fez isso para uma incorporadora no Largo do Arocho, para dar um exemplo, em que eles queriam dialogar com o público jovem, adulto, que é exatamente o nosso público, né? Um público urbano, que gosta de curtir a cidade. Então a gente elaborou um projeto chamado A Vida no Arocho, que teve show de jazz, teve exposição de fotografia, arte digital. Então essa é uma outra vertente. A gente também
tem uma outra vertente de inteligência. Essa parte de inteligências consiste em workshops, palestras sobre cidades, sobre centro de São Paulo, sobre comportamento urbano. Então, aí a gente também faz essas palestras para empresas, por exemplo, que queiram entender melhor esse público do centro de São Paulo. E aí é uma parte, é um pilar mais voltado até para consultoria, análise de mercado. Então, muito resumidamente, esse é o A Vida no Centro como empresa, né? Que nasceu em agosto de 2017 e agora em março de 2020 nós estamos até pensando em mudanças que a gente comenta mais para frente. Uhum. Esse é um primeiro overview aí da empresa. Enfim, que assim, em 2017 ela surgiu com um mundo diferente, né? Onde as pessoas iam para a rua, né? Então a gente vai depois falar como que isso mudou, né? E aí, por que a gente montou A Vida no Centro? Né? Porque a gente constatou como usuário, como cidadão, como pessoas, que havia uma lacuna, um vazio de informações sobre o centro de São Paulo. Aí a gente está falando do final de 2016, início de 2017, porque a Denise morava em Brasília, eu aqui em São Paulo, e ela ia se mudar para cá, e aí a gente resolveu onde a gente vai morar e tal. A primeira opção que a gente teve, que a gente intuitivamente já pensou, era Pinheiros, que era onde eu morava, morei muitos anos, por conta dessa coisa mais cultural, gastronômica, né? Que é o que a gente se identifica. Mas aí, de repente, a gente pensou, bom, por que não o centro? Estava começando a ouvir falar que o centro estava numa mudança, tinha uma cena de gastronomia começando, a gente começou e veio aqui testar, veio ver em loco tudo isso. Que a gente ouviu falar, mas pesquisando não encontrava informações. Exatamente. Só encontrava informações negativas, mas a gente ouvia as pessoas contando coisas positivas. A gente falou, que estranho, né, isso? Aí a gente veio ver e começou a pesquisar em loco e viu que era muito diferente do que se via na imprensa. E a gente falou, bom, temos que então contar essa história, né? Então, é um lugar legal mesmo, é transformação positiva mesmo, vamos contar essa história. E aí, qual que era o contexto que na evolução do projeto, né, conforme a gente foi fazendo modelagem de negócio, conforme a gente foi estruturando, conforme o perfil editorial foi sendo mais consolidado, o que a gente, a partir de uma análise mais ampla, trabalhou com a seguinte premissa, que a cidade é o grande mercado do século XXI. E quando a gente fala de cidade como mercado, isso tem inúmeras oportunidades aí. O marketing cultural, por exemplo, é um dos grandes vetores, eu acho, como mercado na cidade, né? Então a gente vê nos últimos anos uma explosão da ocupação do espaço público na cidade. Então no centro de São Paulo especificamente, ele passou de uma tendência de uma situação de esvaziamento, como a gente conheceu nos anos 80, 90, início de 2000, para uma área em que hoje as pessoas voltaram a morar no centro de São Paulo, né? Então tem 3 milhões de pessoas que passam todos os dias no centro trabalhando e cerca de 500 mil habitantes e 2 milhões de pessoas em volta. E vocês estão ouvindo um barulho aqui, eu imagino, que é de uma construção aqui perto, um quarteirão daqui. Então muitos prédios novos construídos e em construção no centro, significa que a população já aumentou, mas está aumentando ainda mais. Porque tem muita oportunidade ainda de novos prédios, novas moradias e tal, em lugares que tem uma infraestrutura já completa, né? Já tem metrô, ônibus, comércio, tipo na porta, enfim. Tem toda uma infra. Então, as pessoas perceberam isso finalmente nos últimos anos. Essa infra sempre teve aí subutilizada. Então, ela começou agora a ser um fator de atração e a população vem crescendo. E vai crescer ainda mais porque essas construções continuam. Exatamente. Tanto que aqui, o centro de São Paulo hoje é a região da cidade que tem mais lançamentos imobiliários da cidade. Não era assim. Em 2009, por exemplo, só para dar uma ideia, 3% dos lançamentos imobiliários eram aqui. Hoje já está em 18%. E esses dados são de 2017 e 2018. Já deve ter até subido. Né? Porque os lançamentos não param. Então, tem muitas marcas importantes aqui. Então, houve um esvaziamento, né? O centro, ele teve um momento de glamour, poder econômico, político e cultural do início do século XX até mais ou menos anos 60 e 70. A partir daí começa uma transição, o centro fica abandonado, que é a história que todo mundo conhece. Só que, nos últimos anos, tem havido uma recuperação, uma retomada. E marcas importantes estão aqui. Então, por exemplo, desde algumas mais antigas, por exemplo, como Itaú, como a Caixa Cultural, que é um centro cultural da Caixa na Praça da Sé, que já tem bastante tempo,
o CCBB, que também já tem bastante tempo, mas nós temos marcas agora aí de empresas com consumo, por exemplo, na parte de economia criativa tem o Farol Santander, E né? agora o próprio Santander trouxe algumas áreas no fim do ano para cá. Exatamente, de negócios deles, né? Agora nós temos na parte cultural também o Red Bull Station, mas nós temos Santander levou para o prédio do Farol ou para outro prédio, vocês sabem? Não, outros prédios. Outros prédios no entorno. Entendi, legal isso. A B3, por exemplo, que é a Bolsa de Valores, é uma empresa que está no centro há muito tempo. E mesmo na época de decadência, ela permaneceu. Chegou-se a questionar internamente se devia mudar, se não devia. No ano passado, eles decidiram, uma decisão estratégica deles, de ficar no centro, reforçar a atuação no centro. Então isso também reformaram outros prédios e também estão trazendo mais gente para a mesma coisa. Santander e Bolsa, mesmo movimento de reformar outros prédios e trazer mais gente para trabalhar no centro. E se a gente olha na parte, por exemplo, de fast food, alimentação, então tá super forte. Por exemplo, a Ragaço está ultimamente qualquer canto do centro você vê uma Ragaço. Seja no centro histórico, seja também mais para o lado de cá, na região da República. Nós temos o InovaBra, que é o hub de inovação do Bradesco, está aqui, está na Consolação, é centro de São Paulo. Então, nós temos uma atividade econômica em franca recuperação aqui no centro, com grandes marcas. E isso, pensando na parte de marketing cultural, abre muitas possibilidades, né, de eventos, de projetos com essas marcas todas, né? A gastronomia também tem aí um vetor super importante aqui no centro, né? Não, gastronomia super forte. Todos, nos últimos 2 anos, todos os empreendimentos mais hype, a grande maioria foi no centro. Alguma coisa em Pinheiros, mas a maioria das coisas realmente diferentes, inovadoras, tal, no centro. Especialmente nessa região da República. Não tanto no centro histórico, mas na região da República. Muitos lugares novos. Exatamente. E qual que é o contexto em que a gente trabalha, né? Tem sempre uma questão, um ceticismo, mas o centro agora vai mesmo, vai se recuperar mesmo, não vai? Então, por quê? Porque durante muito tempo a gente teve planos mirabolantes da prefeitura, do governo do estado, dizendo que iam construir isso, construir aquilo, tipo projeto Nova Luz, e essas coisas nunca saíram do papel, porque era sempre algo top-down, né? Alguém de um gabinete decidia, vamos fazer tal coisa. Isso nunca dava certo. O que vem acontecendo é a mesma tendência que já aconteceu em outros grandes centros internacionais. Então, por exemplo, cidades como Nova York, Barcelona, Madrid, Bogotá, Berlim, todas elas têm algo em comum, passaram pelo mesmo processo em suas regiões centrais, glamour, decadência e recuperação. E essa recuperação se dá pela economia criativa. Então, é a gastronomia, é a cultura, são os trabalhos criativos em diferentes áreas que acabam recuperando uma região, dando um dinamismo para ela. E o centro de São Paulo, no centro acontece exatamente a mesma coisa. É exatamente o mesmo processo, com algumas peculiaridades brasileiras, né? O processo é mais demorado, né? Tem sempre um problema de continuidade do poder público que atrasa determinados projetos, mas a iniciativa privada, as pessoas estão fazendo essa transformação que a gente está vendo aqui, né? E tem a questão, claro, brasileira, que é a questão da miséria, dos moradores de rua. A desigualdade social, que está muito colocada. E né? o centro ela é mais presente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a criatividade brasileira. Então, por exemplo, essa coisa dos grafites, que é uma coisa que já vem ganhando força há alguns anos, mas no ano passado explodiu, na virada do ano, na verdade, né? E agora, inclusive, com apoio da prefeitura. Então, a gente tem muitos grafites. O centro está transformado em termos de visual. E o visual é muito importante para a autoestima, para a percepção de um lugar ser interessante, agradável ou ser um lugar perigoso, inclusive, né? Tem muita... A estética tem uma coisa muito importante nisso. E o que é interessante é que a arte urbana dialoga diretamente com a situação social também. Então, é uma maneira de refletir a cidade, de pensar a cidade. Você olha os grafites, tem crítica social lá, mas tem poesia. Às vezes a poesia está vindo junto com uma crítica social. Na crítica, né? Então, isso é uma leitura da cidade também que os artistas estão fazendo de uma maneira muito forte aqui no centro. Cleide e Denise, desculpa interromper vocês um segundo. O Zoom está me dando uma informação aqui. Talvez em 3 minutos a gente tenha que parar e puxar outro link, tá bom? Se acontecer isso, vocês já sabem. Aí eu vou salvar esse vídeo do que a gente já conversou e já crio outro link e mando para todo mundo que está aqui na sala, tá bom? Mas pode continuar, por favor. Maravilha. Acho que agora eu podia falar um pouco do portal, né, do conteúdo. Eu acho que, de repente, a gente podia mostrar. Tá bom.
Ou então a gente vai falar um pouquinho, depois a gente, na volta, a gente mostra. A gente É uma boa volta, ideia, porque a gente tem mais uns 3 minutos ainda. Uhum. Bom, o portal, não sei se vocês já acessaram, é avidanocentro.com.br. A gente trata desses assuntos, o que fazer, comer e beber, gente, que são entrevistas com pessoas que, nesse caso aí tem o prefeito, mas a gente fala com empresários, com artistas, com pessoas que estão transformando o centro, fazendo coisas interessantes. A gente tem muitas imagens, tanto fotos quanto vídeos, uma agenda cultural, que agora a gente fez uma mudança nela, a gente vai mostrar também. Cultura do modo mais amplo, né? Não só de agenda do que vai acontecer, mas também entrevistas e reportagens, e cidade, que é uma área que está bem forte no momento. A gente faz isso são matérias no portal, né? A gente também faz vídeos, podcast, nosso podcast chama Pod Centro. A gente tem são muito legais, eu adoro, sou fã. A gente faz no formato bate-papo, no formato mesa redonda. São bate-papos de 1 hora e pouco, assim, com pessoas também que tem a ver com vida urbana, cultura. A gente já... O nosso primeiro é com os fundadores do Sátiros, que vocês devem conhecer, que já tem 30 anos, né? 31 agora. E como eles transformaram a vida cultural de São Paulo, especialmente do centro, quando eles vieram para cá. Vídeos, a gente tem webséries, que são todas patrocinadas, né? A gente tem um projeto interessante com a Smart Fit, de atividade física, e como as pessoas aproveitam a cidade. E esse é o nosso perfil de público. A gente tem cerca de 160 mil page views por mês, mais 60 mil usuários únicos, 11 mil assinantes da nossa newsletter. A gente manda uma newsletter semanal, toda sexta-feira, com as matérias da semana, dicas de leitura, o que fazer. E ela é bastante... É uma newsletter que a pessoa se cadastra, então a gente não tem nenhum cadastro comprado, não tem... enfim, é voluntário, né? Então a gente tem um engajamento bem alto, acima de 20%, 25% em média, taxa de abertura, então é bastante um engajamento bem forte. Legal. Nas eu redes acho que vai sociais cair também, em 1 minuto, tá? Mas enfim, pode ter... Vamos ver se... Daí a gente mostra isso aqui tudo na internet. Legal, E legal. a gente tem 52 mil seguidores no Facebook, 43 mil no Instagram. E apesar da redução muito forte do alcance das redes sociais, especialmente do Facebook, nos últimos, acho que quando a gente começou, estava um alcance muito bom. O alcance caiu muito, mas a gente tem um engajamento muito alto, porque as pessoas se identificam muito com o que a gente fala. Legal. Bom, esse aqui é para o anunciante, né? O que a gente pode oferecer.